Olá, meus irmãos. Nós estamos no 7º dia da novena em honra ao nosso glorioso São José, patrono da Igreja. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre o título Pai na Sombra, que o Papa Francisco traz para nós na sua carta apostólica sobre São José, Patris Corde. E nós vamos meditar um pouco, pensar um pouco o que é então São José, Pai na Sombra. Me chamo Elide de Fátima, sou consagrada no Carisma Novo Ardor, tenho 35 anos, sou solteira, atualmente moro aqui na Missão Maranhão e é um prazer, um privilégio estar aqui falando desse santo que já há alguns bons anos tem conquistado o meu coração, a minha vida. Testemunhando já brevemente, consigo dizer que São José ele consegue me ajudar, ele é esse auxílio em amar Jesus e Maria, com tudo que eu puder, naquilo que eu consigo. Então, olhar para São José atrai o meu coração para me doar mais, esse José que tudo fez por Jesus e Maria. São José que consegue atravessar desertos, que vai para o Egito, que levanta à noite, que faz ali muitos sacrifícios por amor a Jesus e Maria. Então, acho que a minha grande devoção mesmo é olhar para José como este homem, um ser humano ali normal, completamente normal. Ele não é imaculado, ele não nasceu ali, como Jesus e Maria, sem pecado. Ele tem perfeitamente as suas concupiscências, mas um homem que se deixou usar por Deus, um homem que em tudo faz para exaltar Jesus e Maria. Então, na minha vocação, eu já começo dizendo isso, que na minha vocação, na minha história de vida, São José tem uma importância muito grande por isso, porque ele me ensina a me doar sempre, a não parar. São José, para mim, é este homem, este santo incansável, que tudo está ali realizando por Jesus e Maria. Então, falando deste Pai na sombra, quem é José? O Papa Francisco vai trazer para nós, então, que São José, ele é a figura de Deus Pai para Jesus aqui na Terra. Então, essa sombra, o que é essa sombra? Ele está na sombra de Deus Pai. São José, ele não se impõe a si mesmo, ele não fica ali, querendo se exaltar, mas ele é para Jesus tudo aquilo que o Pai, que Deus Pai é no céu. Para Jesus, São José é aqui na Terra, para Jesus. Então, São José é este homem na sombra. O Papa Francisco também vai dizer que nenhum pai, ninguém nasce pai, mas torna-se pai. E o Papa Francisco vai dizer isso, que a paternidade de São José está na responsabilidade. Ele se responsabiliza por Jesus e Maria com todo o seu ser. Então, São José ele não se apossa, não é um amor egoísta, mas ele se responsabiliza. A paternidade de São José começa quando ele se responsabiliza com tudo que ele tem. São José não era pai, genitor de Jesus, não era genitor de Jesus, mas ele assume com tudo que ele tem, com tudo que ele é, para guiar Jesus na vida. Então, José é essa sombra do Pai, aqui na terra para Jesus. Tudo que o Pai é para Jesus no céu é José aqui para Jesus na terra. E essa missão de São José para com Jesus. Jesus é guardado, é protegido e José consegue seguir ali todos os passos de Jesus aqui na terra. E é isso que o Pai faz com ele no céu, O Pai guarda, o Pai protege, o Pai segue cada passo. E José faz exatamente isso, por isso que ele é um pai na sombra. Moisés, lá em Deuteronômio, vai dizer que Israel, ele é seguido ali, ele é carregado nos braços e ele é seguido no deserto até o fim, por Deus. Então, é essa imagem maior da paternidade de José, porque José é um pai na sombra de Deus. Tudo que Deus é para nós, esse pai que guia, esse pai que protege, que carrega nos braços, José é para Jesus e é também para nós. Então, nós também devemos abraçar José assim, ele é o meu pai, se não me engano, acho que São José Maria Escrivá diz: sede para mim também um pai, São José.
porque ele é um bom pai para Jesus. Então, quando eu falava, né, sobre responsabilizar-se, José é pai porque cuidou responsavelmente de Jesus. Em todos os aspectos, né, José ali absorve completamente essa paternidade, com responsabilidade, naquilo que lhe era devido. O Papa Francisco também vai fazer uma grande crítica para este tempo, né? Existem muitos órfãos de pais, porque os pais não estão mais se responsabilizando, não estão mais abraçando a missão de pai, inclusive dentro da igreja. Então, o Papa Francisco vai dizer ali para nós, nesta carta, que a própria igreja não tem abraçado com amor, a exemplo de São José, essa missão de responsabilizar-se pelo outro, né? Então, de modo algum, é uma carta apenas para homens, né, para paternidade, mas para todos nós. Cabe também a mim pensar as pessoas que são entregues nas minhas mãos, né, para que eu cuide, e se eu me responsabilizo ali com tudo que eu devo. E uma das grandes missões como pai é introduzir o filho na vida, é dar ao filho ali condições de viver, não só cuidando-lhe de comida, né, de vestuário, mas dar condições a essa criança, a este filho, de viver livremente na vida. Então, o Papa Francisco vai dizer isso para nós, né? Que o pai não significa, a paternidade não significa segurar, prender, subjugar o filho, querer que o filho faça apenas o que ele quer, mas significa ter uma paternidade casta, né? São José vai dizer isso para nós, que até mesmo a paternidade de José é casta. Tudo em São José é casto, né? A igreja chama ele de castíssimo. E o que é a castidade se não deixar livre? O que é a castidade, então, a não ser amar livremente? O próprio Pai, né? O próprio Deus Pai nos ama assim na castidade. Nos deixa livres. Olha, se você quiser errar, você pode errar. Deus não nos segura, Deus não nos prende. E é essa a paternidade de São José para nós também. Tem uma frasezinha muito forte nessa carta Patris Cordis que mexeu muito comigo, que o Papa Francisco diz assim: a lógica do amor é sempre uma lógica de liberdade. E José soube amar de maneira extraordinariamente livre. Nunca colocou a si mesmo no centro. Soube descentralizar-se, colocar Jesus e Maria no centro da sua vida. Então, o Papa Francisco diz isso, né? Que a lógica do amor é casto. A lógica do amor é castidade, né? É liberdade. E José soube viver isso. Então, esse título Pai na Sombra está também nesse escondimento de São José. São José sempre está se escondendo e colocando no centro Jesus e Maria. E será que nós temos essa coragem? Né? Será que nós temos essa coragem de colocar os holofotes, de colocar toda a honra e toda a glória para Jesus e Maria? Não colocar-se mais no centro, né? No mundo onde nós somos chamados aí grosseiramente a nos mostrar, a nos exaltar o tempo inteiro, né? Um tempo do glamour, da ostentação. São José continua nos chamando ao escondimento, a esta sombra, de colocar toda a honra e toda a glória para Deus. Então, São José é este santo completamente radical, né? Que vai na contramão do mundo, no mundo em que nos chama ao exibicionismo, que nos chama a evidenciar-nos, né? A ostentação, a vaidade, ao orgulho. Mas São José é este santo completamente radical, né? Que vive ali o evangelho, que vive essa graça de amar a Deus sobre todas as coisas. E São José, ele vive ali no silêncio tudo, né? Tudo ele vive no silêncio. Nossa Senhora é chamada a Virgem do Silêncio e ele também é o Santo do Silêncio, né? O Pai do Silêncio, que dá mesmo toda a honra a Deus. E pensar, né, que tudo ele fazia para Jesus e Maria. E eu anotei isso aqui, né? Hoje, qualquer coisinha que se faça para Deus é absurdo. Qualquer sacrifício que se faça para Deus, ir à missa todos os domingos, fazer uma vigília, rezar de joelhos, o mundo vê isso com maus olhos demais, né? Vê como um absurdo, como um exagero. Mas, então,
pensando assim, olhar para São José e ver que ele tudo vivia por amor a Jesus e Maria, ele é muito mais do que radical. E o Papa Francisco também vai nos chamar a atenção para dois pontos muito importantes nessa vida para o outro, né? Se nós formos abraçar de fato o exemplo de São José, nós vamos viver a doação de nós mesmos, o dom de si, né? Essa graça de se entregar por amor, de saber que é sacrifício, mas que tem um sentido, que tem um porquê. Então, ele diz assim: quem vive apenas no sacrifício de si, quem vive apenas nessa doação seca, né? Nesse doar-se na carne apenas, sem olhar além, sem olhar o transcendente, essa pessoa provavelmente vai viver a infelicidade, tristeza e frustração. Então, a vida de São José é completamente feliz, porque ele vive a doação de si inteiramente, né? Ele doou ali a sua juventude, ele doou a sua vida, ele atravessou mesmo grandes desafios para proteger, para amar, para prover uma boa vida para Jesus e Maria. Então, esse santo, ele é de fato muito importante para nós. Este título, Pai na Sombra, nos intriga muito, né? Só de pensar, só de falar, nos intriga muito por isso. E o Papa Francisco vai dizer isso também, né? Que ele é um pai na sombra porque ele vai se tornando inútil na vida de Jesus. Um bom pai, uma boa mãe, ela se torna inútil na vida do filho, né? O filho não precisa mais do pai e da mãe que fique ali no pé para fazer todas as coisas. Por que isso, né? O filho que ele é completamente dependente de pai e de mãe, ele não realiza nada. Ele não dá um passo sequer sem o pai e a mãe, ele não é responsável, né? Ele não tem uma consciência formada. Então, a paternidade, a maternidade, conforme o sonho de Deus verdadeiramente, ele vai se tornando na vida do filho inútil. E olha que graça isso, né? Desse escondimento, desse morrer para si, deixar o filho ser aquilo que ele precisa ser, deixar o filho seguir o seu próprio coração, conforme aquilo que eu mesmo ensinei para ele, segundo Deus. E terminando, né, São José, o Papa Francisco vai dizer ali que São José tem dois pontos principais na sua paternidade. Ele ama a todos, né? Assim como Deus Pai, como ele é a figura de Deus Pai, São José ele ama a todos, ele se dá, ele se entrega, assim como o Pai que faz nascer o sol sobre os bons e os maus. E outro ponto muito forte da paternidade de José é esta sombra que acompanha o filho, mas não vive a vida do filho, né? Deixa o filho livre, orienta o filho, né? Ordena o filho, dá-lhe condições para ele ter uma consciência formada em Deus, mas que é sombra, é inútil na vida do filho. Então é isso, é uma alegria ter estado aqui com vocês vivendo esse sétimo dia. Lá no PDF tem algumas perguntinhas para você pensar e meditar, tá certo? Muito obrigada, Deus abençoe. São José, rogai por nós.